primeiro lugar, assim, eu acho que primeiro, uma falta de inteligência do Luciano e de absoluto desconhecimento justamente disso, da regra. E concordo plenamente com você. A gente pode debater aqui, a comemoração do gol, essa regra precisa existir, não precisa existir. Agora, não dá pra gente criticar o Wilton por ter aplicado a regra. A regra é essa, ele não pode chegar lá e chutar a bandeirinha. E quando eu digo que é uma falta de inteligência, é porque é um jogador que é fundamental para essa equipe do São Paulo e que o cara entrou em campo sabendo que ele estava pendurado, que ele não poderia tomar um cartão amarelo. Uma coisa é ele precisar fazer uma falta no jogo, um contra-ataque, ele precisar matar. Agora, tomar um cartão amarelo por conta disso, cara, por conta de um chute na bandeirinha, eu acho, assim, inadmissível. Eu acho que o Dorival foi muito feliz na coletiva quando o Dorival não criou polêmica nenhuma. O Dorival falou, foi amarelado, foi bem amarelado. O Dorival só acha que na situação outros jogadores poderiam. Luxemburgo, tá? Mas acho possível que ele estivesse falando do Luxemburgo. Mas assim, a questão, a polêmica em si, ele não... Renato Augusto dá uma peitada no Luciano. Mas eu gosto de comemoração provocativa, tá? Isso faz parte do futebol, faz parte do torneio interclasse, na pelada, no campeonato amador. E acho que poderia fazer parte do futebol profissional, desde que a gente não vivesse no mundo que a gente vive hoje. Mas deixa eu só ler, é importante, porque assim, opinião é bacana, mas a missão primordial ainda do jornalista é informar, né? Então, assim, diante dessa imagem espetacular do fotógrafo Miguel Schincariol, né, da Getty Images, imagem espetacular, muita gente, inclusive, não conseguiu ver na transmissão do Sport TV que tem o símbolo do Corinthians ali na bandeira. E é um agravante, na minha opinião, também. Eu vou ler o que diz a regra. Claro que a regra não fala em chutar a bandeirinha de impedimento. A regra diz o seguinte, a regra, inclusive, ela é bem específica sobre se aproximar da torcida, pode ser até a sua torcida, ao comemorar um gol, abro aspas, de forma que cause risco à integridade física e ou à segurança. Não estou justificando que os jogadores do Corinthians tenham atirado cerveja, isqueiro, maço de cigarro, né? Mas ele, vamos concordar, ele colocou a integridade física dele em risco. Acho que me parece óbvio isso. E aí, o chute na bandeira entra no que a regra chama atitude provocativa. Eu acho isso bem careta, confesso. Eu acho careta. Eu acho que não deveria ter uma regra que fale que você não pode, na minha opinião pessoal, você não pode se dirigir ao torcedor, que você não pode provocar. Eu acho que o esporte tem que saber lidar com isso, na minha visão. O jogador tem que poder provocar e o cara que está lá tem que saber aceitar isso. Isso é o que eu penso do que deveria ser a regra, mas a regra não é como eu quero. A regra já foi escrita, ela existe. Então, dentro daquilo que está escrito na regra, não há nenhum ex-árbitro com quem você converse que diga que isso não mereça amarelo. Todos, inclusive até quem defende um vermelho, está publicado hoje em veículos, até ex-árbitros que sustentam que poderia se aplicar o vermelho. Então, vou ficar assim, com a minha opinião da seguinte forma, acho a regra muito careta, mas existe aquela regra que tem que ser aplicada. Dentro da regra, o cartão foi extremamente bem aplicado. E o Luciano, vou usar um termo educado, foi pouquíssimo inteligente, sabendo que está pendurado. A importância que ele tem nesse confronto, me faz isso, cara, e leva um amarelo, fica de fora do jogo da volta. Se eu sou o São Paulo, eu dou um esporro nele, assim, aonde você tá com a cabeça, cara? O que você foi fazer? Eu sei que o São Paulino adorou essa comemoração, como o corintiano adoraria que o Roger Guedes, no Morumbi, subisse no distintivo do São Paulo, se dirigisse à torcida do São Paulo. O corintiano acharia o máximo, como o São Paulino achou o máximo. Agora, o Luciano tem que saber a regra e tem que saber o risco que ele corre ao fazer isso.